Eu gostaria que todos olhassem para a vida do Senhor Jesus e não tivessem essa ideia que se eu não fizer algo, nada acontece. É assim para o mundo, mas não para o Filho de Deus. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. O que você deseja que as pessoas desapeguem? Do estresse, ansiedade e preocupação. E eu creio que esta é a vida cristã. De todas as bênçãos que o Senhor nos deixou, na noite que foi traído, ele disse: a paz eu vos deixo, a minha paz eu vos deixo. Esta é a paz que vocês têm contemplado enquanto eu dormia no barco no meio da tempestade. Esta paz eu entrego a vós. E é maravilhoso que nós entendemos que ele falava com seus conterrâneos judeus. Então ele falava em hebraico, aramaico. Provavelmente ele disse Shalom. Eu entrego a vocês. E Shalom não é apenas paz de espírito. Shalom significa saúde, bem-estar. A saúde que vocês veem que eu tenho, porque durante 3 anos eu nunca fiquei doente. Este Shalom, essa paz de espírito, esta plenitude, eu entrego a vós. Eu vos concedo. E se é assim, por favor me diga, porque nós não recebemos, amém? Se foi entregue a nós. O único critério nesse versículo é: a paz eu dou a vocês não como o mundo dá. O mundo dá uma paz que depende de acontecimentos que você quer que aconteça do jeito que você deseja, mas ele nos dá paz interior, que controla o exterior. Então, voltando novamente. Então, se há algo que ele nos entregou, por que não vemos isso manifesto em nossas vidas? O único critério, o único imperativo aí é: a minha paz eu vos dou, mas não se turbe o vosso coração. Nem tenham medo. Então, desapegar significa desapegar daquele problema que causa ansiedade e preocupação. Então, quando desapegamos disso, nós não perturbamos o nosso coração. E você não pode desapegar por ele, nem ele por você. Eu não posso desapegar por você e nem você por mim. Nós não devemos perturbar o nosso coração. E a única coisa que ele nos manda guardar é o coração. Nos ocupamos tentando guardar a saúde dos nossos filhos, o bem-estar dos nossos filhos, os nossos negócios, todas essas coisas, o nosso casamento. Mas Deus nos diz: não precisa de tudo isso. Guarde o seu coração. Não turbe o vosso coração, e eu cuido de todo o resto. Ok, então você quer que desapeguemos do estresse? Você quer que... É ele que quer. Sim, eu sei. Sim, mas foi você que escreveu o livro, então quer dizer que você se importa conosco, sim. Amém? Então, como nós fazemos isso? Como nós desapegamos? Porque às vezes parece... Sabe, eu creio que todos nesse podcast desejam desapegar do estresse, mas a questão é como fazê-lo. Bom, isso vem de uma revelação, de uma visão que você precisa receber do Senhor. A visão é que a provisão e o suprimento sempre vêm do Senhor. E é para isso que o Senhor nos desafia quando Ele nos entrega a analogia de eu sou a videira e vocês os ramos. Toda a ideia é uma ideia de provisão, porque é o ramo que produz o fruto que vem da videira, mas ele é um com a videira. Então ele está dizendo: você está aí como ramo, mas eu sou a sua videira viva. A mesma vida, a mesma seiva, a mesma provisão, a mesma graça, a mesma plenitude, o mesmo poder que vocês me veem operando, onde quer que estejam, saibam, habite em mim. E nós transformamos esse habitar num trabalho. Habitar é descansar. E o suprimento virá. Sabe, quando enfrentamos algo estressante, lembre-se disso, que a videira, Jesus Cristo, está te suprindo com a sua paz. Quando você tem que tomar uma decisão difícil ou precisa de sabedoria em certa área, ele te provê com sabedoria e discernimento. Então você deve ter sempre essa consciência. Isso é, na verdade, uma revelação. Se torna difícil se você vive pela carne. Se torna difícil desapegar. Porque a carne quer ter o controle. Ela quer ter o controle. Eu faço isso, eu faço isso. E é daí que vem o estresse, quando você tenta controlar. Quando você quer ter o controle de toda a situação. Uma vida de desapego é algo que é fácil e difícil. É fácil se você tem a revelação que Deus está trabalhando, que Ele está fazendo. Mas é difícil se você não percebe isso e você tenta operar pelo seu próprio esforço, pela sua performance, pelas suas obras. Joseph, então qual é a base? De onde este assunto surgiu? Eu sei que é algo que tem a ver com a graça. Eu me lembro de você ter falado sobre batalha espiritual nos seus livros alguns anos atrás. E tinha a imagem de um cara relaxando numa cadeira, reclinado. E eu entendi aquilo e eu conheço bastante sobre seus ensinos, mas da onde que este pensamento surgiu? Qual é a semente desse livro? Sim, bem, eu creio que cada ministro, cada pastor, cada líder tem um tema
ou uma missão para a qual o Senhor o tem levantado. E o meu chamado é redescobrir o Evangelho da Graça. Então, quando eu redescobrir o Evangelho da Graça em minha própria vida, eu percebi que era sobre não estar mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre você quando você não está debaixo da lei, mas da graça. Mas como eu faço isso na prática? Como eu vivo debaixo da graça e não debaixo da lei? O que me ajudou a explicar para as pessoas sobre isso, e obviamente na minha própria experiência eu sofri com isso, e o Senhor me disse: você está debaixo da lei? Eu disse: Senhor, eu prego a graça, como assim eu estou debaixo da lei? E ele me disse: a lei é sobre condições, e a graça é sobre provisões. A lei fala de exigências. A lei, Deus exige, Deus pede justiça de homens corruptos. A graça te supre com justiça, como um presente para o homem. A lei está sempre exigindo. Não farás, não farás. A graça sempre provê. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Na nova aliança. Então eu vi isso, que praticamente todos os dias quando acordamos, temos uma escolha. Podemos nos basear no dever. Ah, cara, eu tenho que cumprir esse prazo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que conversar com a minha filha adolescente. Eu tenho que fazer a minha esposa, feliz. Por que você está rindo aí? É uma mente focada nas exigências. A obra que você exige está ocupando você. Você pensa nisso quando você acorda? Você também é um profeta, isso é muito forte. Está fluindo, irmão, está fluindo. Então faça uma oração, não mete? Ou então você pode acordar, guiado pela provisão, e você, sabe, mesmo que tenha que lidar com a sua esposa, o suprimento de sabedoria vai vir, o suprimento de graça e misericórdia vai vir também. É uma mente de provisão, tudo tem a ver com a sua perspectiva. E isso é arrependimento é mudança de mente. Sabe, eu vejo muitas pessoas enfrentando problemas com a sua saúde, e elas estão muito preocupadas por conta de um diagnóstico ruim. E eu sei o quanto isso nos consome, passa por cima da gente como se fosse um trator. Eu sei que muitas pessoas passam por isso, e como você sabe, demora um tempo para entender que primeiro é necessário reverter aqui, porque eu creio que o campo de batalha é na mente, de fato. Como ajudar aqueles de nós que receberam um diagnóstico ruim para mudar a mentalidade e começar a viver e a transformar aquilo que nós falamos? Porque aquilo que falamos nestes momentos tem de fato um efeito muito grande em nosso corpo, nossa mente, nosso pensamento. Então, como nós superamos isso e desapegamos esse sentimento daquilo que nós temos que fazer por nós mesmos, ao invés de confiar no que Deus tem para nós? A palavra hebraica Rafá, Jeová Rafá, o Deus da cura. Rafá é cura, mas a raiz da palavra Rafá, ela tem uma letra rei, que quer dizer relaxe, desapegue. Tem um verso que diz que um coração relaxado é vida para a carne. Muitas vezes ensinamos a confissão de fé. É assim que nós fomos ensinados, que se estamos doentes, confessamos pelas suas pisaduras, somos sarados. Mas não fomos ensinados a desapegar da ansiedade, preocupação e estresse. Eles podem confessar, mas com medo. Eles podem estar declarando, mas de forma desesperada. E aí eles podem dizer qualquer coisa. Mas eu acho que a primeira coisa que devemos compartilhar com eles é como viver esse desapego, sabendo que Deus que cuida. O porquê ele disse lançar toda a ansiedade é porque é ele que cuida. Olhem as aves dos céus, Jesus disse. Eles não se preocupam sobre a comida. E até ali na calçada você consegue vê-los comendo ali, bem no meio do concreto. O que eles estão comendo? E nós aqui nos preocupando. Então, se Deus cuida dos pássaros, vocês não valem mais do que eles, Jesus disse. Eu creio então que na verdade precisamos começar daí. Desapegar do medo, ansiedade e preocupação, antes de ensinar como receber a cura. Mas muitas vezes eu percebo que por alguma razão as pessoas não se preocupam mais com o seu problema. Eu preguei sobre isso na igreja de Lakewood e Paul Austin, o doutor, ele me disse assim depois do sermão, e isso é muito verdadeiro, eu ouço isso o tempo todo, mas ele compartilhou comigo semana passada. Ele me falou sobre alguém com câncer no pâncreas, e ele me falou o percentual de pessoas que morrem, sabe, é terrível. E ele me disse, aquele rapaz continuou vivendo normalmente. E o Paul perguntou para ele, por que você acha que você tem vivido por tanto tempo? Depois de tantos anos ele foi curado, mas ele disse assim, eu simplesmente não me preocupo. Eu creio que Deus está cuidando. Sabe, eu creio que existe uma chave aí que precisamos redescobrir. Precisamos crer na provisão. Se você está doente, a provisão está vindo.
E pode não se manifestar tudo de uma vez, mas 30% significa 30% curado. Amém? Agora, 60% é um novo estágio, então você está mais curado do que doente. Pode ainda ter sintomas, mas não desista. O melhor de Deus está agindo, você recebeu a cura dele. E qual é a alternativa em relação a querer controlar tudo e não viver esta vida de desapego? Sabe, eu olho para sua própria vida, não é somente eu, e sobre o que Deus tem feito através de mim. E repito, aquilo que Deus tem feito através de mim. Muitas vezes, quando eu deixo fluir, as pessoas dizem, nada vai acontecer. Mas quando você deixa fluir, Deus trabalha em você e através de você. Quando eu vejo a sua vida, eu me lembro de quando você foi para um dos lugares mais difíceis e perigosos do mundo, e você não se preocupou. Você estava num dos lugares mais perigosos do mundo, e você não se preocupou porque confiava na soberania de Deus. E, confiando na soberania de Deus, você simplesmente desapegou. E Deus te protegeu. Então veja o que você construiu nestes últimos anos. E tem um grande peso nos seus ombros, mesmo assim você nunca está tenso. Não é apenas construir uma igreja, mas uma organização como a TBN, a maior emissora cristã de todo o mundo, e você tem muitas responsabilidades. E ainda assim, eu sempre te vejo em paz. Você está sempre de boa. Eu não estou rasgando seda, eu só estou falando a verdade. E veja o Senhor Jesus, ninguém jamais fez mais do que ele, em 3 anos e meio. E não houve ninguém mais tranquilo do que ele. Ele sempre tinha tempo para todos. Ele passava tempo com as pessoas. Tempo suficiente para parar no caminho da cura da filha de Jairo, a fim de curá-la. Mas ele parou e gastou tempo com uma mulher que foi curada. E ela foi curada em suas costas. Isso não podia acontecer. Moisés viu as costas de Deus porque no passado o homem estava sempre em pecado. Na lei, Deus sempre está saindo. Então ele só viu as costas de Deus. O lugar da maldição, o lugar de condenação. Jesus não quis que fosse assim com ela. Ele virou a sua face para ela, para que ela soubesse que ele queria a sua cura. E ele disse, vá em paz e seja livre dessa praga. E sabe, ninguém jamais fez mais do que o Senhor. E naquele momento, a filha de Jairo morreu. E ainda assim deu tempo de ir lá e ressuscitá-la. Então essa cadência, esse ritmo de graça que ele vivia, eu gostaria que todos olhassem para a vida do Senhor Jesus e não tivessem essa ideia que se eu não fizer algo, nada acontece. É assim para o mundo, mas não para o Filho de Deus. Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. E é isso que ele me disse e eu escrevi aí no livro. Há muito tempo atrás ele me disse, quando você descansa, eu trabalho. Uau, a produtividade do descanso.